Vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã e concluir esta série de meditações, ou estudos bíblicos, como quiserem chamar, sobre este tema que temos aqui, a fé que eu preciso. Hebreus capítulo 11, versículo 1, vamos sempre bater neste versículo, podem repetir. Ora, a fé, não ouvi, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém. Irmãos, de início eu falei há 15 dias sobre a forma de nós, a necessidade de nós compreendermos o que é fé. Falámos sobre o que é que a fé não era e depois o que é que a fé era. Depois, no domingo passado, nós falámos sobre a fé em movimento, baseados neste capítulo fantástico, este capítulo 11 da Carta aos Hebreus, que é um desfile de figuras, especialmente do Antigo Testamento, que desde o princípio, desde a criação, surgem como heróis da fé, chamados heróis da fé, ou seja, pessoas que alcançaram graça aos olhos de Deus por causa da sua fé. Ou como diz, que foram justificados pela sua fé. E nós vamos continuar neste percurso, porque este capítulo é muito rico. Eu pedi aos irmãos, sugeri que lessem durante esta semana este capítulo, nem vou perguntar quantos é que leram, que é para alguns não ficarem envergonhados, mas para compreenderem melhor aquilo que nós estávamos a falar. Vamos ao versículo 17 a 19, diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que receberá as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo dito, em Iraque será chamado, em Isaque, que chama, onde é que eu fui buscar Iraque? Está boa. Isto é das notícias. Sendo, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até para dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Então podemos dizer, com base neste texto, que a fé põe-nos à prova. O facto da pessoa ter uma fé muito sólida, ou muita fé se quiserem, acho que isto não é uma questão de quantidade, não é? Porque se for do tamanho do grão de mostarda dá para fazer muita coisa, mas uma fé sólida, uma fé firme, não significa que nós não sejamos postos à prova. Pelo contrário, quem tem fé é posto à prova. Para quê? Para que a sua fé possa aumentar. Porque nós, quando Deus nos dá alguma coisa, e a fé é um dom de Deus, não vem de vós, é dádiva de Deus. Deus dá-nos as coisas para nós usarmos, não é para pormos na prateleira. Que há uns anos, muitos anos, ouvi uma história de alguém que mandou umas centenas de Bíblias para a África, e passados uns tempos foi lá e foi ver como é que tinha sido, e então estava lá uma espécie de um guardião com uma sala, tudo cheio de Bíblias, as paredes forradas de Bíblias, e ele disse assim: olha, está a ver? Está aqui tudo guardadinho e tal. Ora, as Bíblias era para pôr nas mãos das pessoas, não é? Não tinha para as comprar, nem tinham como as adquirir. E ele guardou, então aquilo era a sua riqueza. Não entendeu que a palavra de Deus só é uma riqueza quando ela é proferida, quando ela é espalhada, quando ela é falada e quando ela é vivida. Aí é que é uma riqueza. De resto é apenas um livro, ou um conjunto de livros que está ali. Então a fé põe-nos à prova. Esta prova foi uma prova muito especial. E é um episódio que ainda hoje faz confusão a muita gente. Porque em Israel não havia sacrifícios humanos. Isso era coisa dos povos pagãos, dos cultos pagãos, por Deus, Moloque e de outros, que exigiam sacrifícios, até às vezes de crianças, de mulheres, sacrifícios humanos, para aplacar a ira dos deuses. E Deus, o Deus de Israel, nunca pediu sacrifícios. Aliás, ele abominava tais coisas. Abominava os sacrifícios. Os únicos sacrifícios que ele queria eram de animais, não de pessoas. E portanto um dia Deus disse a Abraão: olha, pega no teu filho, o filho que eu te dei por milagre, já quando a tua mulher não podia ter filhos, enfim, que é
a sua semente, a promessa da tua descendência que eu te fiz, e vai ao Monte Moriá e oferece o teu filho Isaque em sacrifício. E ele pôs no rapaz e não lhe disse logo o que era. Nós conhecemos a história, até que um dia, até que chegou lá ao monte, preparou tudo, e quando ele estava preparado para desferir o golpe do rapaz, Deus mandou pará-lo. E logo ali, preso pelas pontas, estava um animal nos arbustos, e Deus disse: esse animal é que vais oferecer em sacrifício. E nós podemos pensar, mas porque é que Abraão ia a esse ponto de sacrificar o próprio filho, que era a promessa, a única possibilidade de ter uma descendência, que era o cumprimento da promessa de Deus? Ele deve ter pensado: bom, Deus fez-me uma promessa, eu acredito em Deus. E aqui é que está a fé de Abraão. Eu acredito em Deus. Deus fez-me uma promessa de uma grande descendência, entre outras promessas, da terra, etc. Uma grande descendência. Portanto, se ele está a pedir para eu sacrificar o meu filho, é porque ele a seguir vai ressuscitá-lo. Portanto, a coisa aqui não falha. Eu creio em Deus, portanto, não tem problema. Só que não foi necessário fazê-lo, e Deus não permitiu que o fizesse. Deus fez um teste muitíssimo duro à fé de Abraão, e ele passou com distinção. Com a nota máxima e com distinção. Então a fé põe-nos à prova. E com certeza que a prova que que Deus nos faz, a nossa fé, nunca será desta escala, nunca será deste calibre. Será muitas vezes uma coisa muito mais simples. Será uma coisa muito mais simples, certamente, quando Ele prova a nossa fé. Nós é que, quando estamos debaixo da luta, da tribulação, da tentação, tudo adquire uma dimensão muito grande, e uma coisa que é assim, nós maximizamos e achamos que é um grande pedregulho à nossa frente, e é um grão de areia apenas. Porquê? Porque nós nos sentimos fragilizados, porque nós não confiamos em Deus. Mas quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que não há pedregulhos na nossa vida. Pode haver pequenos grãos de areia, mas com a sua graça nós venceremos. Abraão venceu, passou esta prova, este teste a que ele foi sujeito. E ele foi sujeito a um grande teste, porque ele foi um homem usado por Deus de uma maneira tremenda. Tremenda. Ele é o pai da nação de Israel, é o pai espiritual dos cristãos, ao fim e ao cabo. Os próprios muçulmanos consideram Abraão como um profeta, e portanto os judeus veneram a memória de Abraão. Portanto, um homem que ficou na história, e portanto Deus fez-lhe um teste muito rigoroso, e ele passou no teste. Então a fé põe-nos à prova. Se você quer ser um homem, uma mulher de fé, tem que estar pronto para que a sua fé seja provada. Provada e comprovada. A fé é como uma espécie de um músculo. Se nós não a usarmos, os nossos músculos, eles vão atrofiar. Se nós ficarmos deitados na cama 3 meses seguidos, quando nos quisermos levantar, não conseguimos ter-nos nas pernas. Porquê? Porque os músculos estão atrofiados, não foram usados. A fé é um músculo, precisa ser usada, precisa ser posta em prática. É para isso que ela serve. Não é para pôr numa prateleira como os outros lá tinham posto as Bíblias. Não é para ninguém ver. Não é para dizer eu tenho muita fé, ou sugerir, ou enfim, que temos muita fé. Não, isso não interessa nada, não é nosso, é dom de Deus. É a mesma coisa que alguém ser muito vaidoso porque tem os olhos bonitos. O que é que ele fez para ter os olhos bonitos? Nada. Quando muito foi os pais. E mesmo assim, também não estava na mão deles. Portanto, nós não podemos envaidecer-nos daquilo que nós não pregámos prego nem estopa. Não fizemos nada para isso. A fé é dom de Deus. Logo, a glória não é para nós, é para Deus. Se nós fazemos coisas em fé, pela fé, se nós vencemos batalhas através da fé, a glória não é nossa, é de Deus. Mas a fé, para isso, para ser operante, tem que ser posta à prova. Como o músculo tem que ser posto em funcionamento para estar tonificado e manter a sua força, também a fé precisa ser posta à prova. Versículo 20. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Quando ele estava às portas da morte, ele chamou os filhos, Isaque chamou os filhos, Jacó e Esaú, e abençoou-os. A fé torna-nos fatores de bênção para os outros. O que era uma bênção de um patriarca do Antigo Testamento? Quando ele estava a morrer, chamava aos filhos e dizia: eu te abençoo desta maneira, desta maneira, desta maneira, desta maneira.
E a ti eu te abençoo desta maneira, e tu eu te abençoo desta. Portanto, a bênção que os patriarcas davam aos seus filhos era, no fundo, um desejo. Quando às vezes eu digo, irmão, abençoo a pessoa que está ao seu lado, não quer dizer que seja a bênção material. Pode ser um desejo. Quando nós dizemos assim, olha, eu desejo, há pouco estava a dizer à nossa irmã Ascensão, o marido está hospitalizado, diga lá ao seu marido que eu mando um abraço e desejo as melhoras. É um desejo, eu estou a abençoar. O que é abençoar? É declarar bem. Qual é a diferença? Que força é que isso tem? Um filho de Deus tem força. Os patriarcas abençoavam os seus filhos, e aquilo que eles diziam tinha força, porque eles eram homens de Deus. E quando nós abençoamos com toda a nossa sinceridade, desejando mesmo bênção para a vida de outra pessoa, isso tem uma função espiritual. Amém? Tem um peso espiritual. Porque a fé torna-nos fatores de bênção para os outros. Se nós dissermos isso sem fé, se dissermos isso por dizer, como quem diz bem, bom dia ou boa tarde, não serve de nada. Mas se nós dissermos isso sem fé, as palavras de fé têm influência, têm força no mundo espiritual que nos cerca. Elas têm poder. A fé torna-nos fatores de bênção para os outros. Amém? Versículo 23. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Também todos conhecemos esta história. Os egípcios começaram a perceber que os hebreus tinham uma baixíssima taxa de mortalidade infantil. Ao contrário dos egípcios, tinham uma taxa de mortalidade infantil muito alta. Ou seja, as crianças nascidas, os bebés nascidos entre os egípcios morriam muito e os hebreus muito pouco. E eles começaram a pensar assim, qualquer dia os hebreus são mais do que nós. Nós estamos aqui na nossa terra e eles qualquer dia são mais do que nós. Então o rei, o faraó, mandou uma ordem, deu às parteiras que assistiam às mulheres hebreias em trabalho de parto, disse, olha, se for menino, torçam-lhes logo o pescoço. Se for menina, deixem viver, mas se for menino, torçam-lhes o pescoço. E Joquebede, a mãe de Moisés, sabia disto, então ela, com a família, com a irmã de Moisés, a filha Miriam, eles tentaram organizar ali um sistema para preservar a vida daquele menino, Moisés, que era um menino formoso. E assim aconteceu. E ele acabou por ser adotado pela filha de Faraó, pela princesa, pela filha do rei, e mais tarde veio a ser uma pessoa com bastante relevância. Vocês conhecem a história. O que eu quero dizer é que, baseado nisto, nós podemos dizer que a fé faz-nos sobreviver num mundo que está no maligno. A fé faz-nos sobreviver num mundo que está no maligno. A Bíblia diz que o mundo está no maligno. Amém? Portanto, nós, se temos uma aliança com Deus, o mundo está contra nós. O mundo espiritual, não é? Nós podemos ser pessoas muito populares, até simpáticas, muita gente a gostar de nós, etc. Mas a filosofia deste mundo, o sistema deste mundo está contra nós. Não é? E se nós somos fiéis aos princípios de Deus. Mas, como é que nós podemos sobreviver num mundo que está contra nós? Um mundo que está no maligno. Um mundo que está guiado pelo mal. Um mundo em que a tendência é sempre o mal. Como é que nós podemos sobreviver? Pela fé. Pela fé. Porque é que Joquebede e Miriam entraram naquele esquema de pôr um menino com os trapinhos, não sei o quê, num cestinho de coisas, de tomates, juncos, junto dos juncos, à beira do Nilo? Porquê? Porque eram pessoas de fé. Foi pela fé. Senão não valia a pena. Senão não valia a pena. Podiam vir os crocodilos e comê-lo. No Nilo havia crocodilos. Ou podia alguém fazer mal, ou as coisas podiam correr mal, ou o cestinho podia se afundar e a criança afogava-se. Podia acontecer qualquer coisa, mas não, eles pela fé, eles pensaram, não, nós somos o povo de Deus e Deus não quer que esta criança morra, por isso nós vamos fazer desta maneira. A fé faz-nos sobreviver num mundo que está contra nós, num mundo que está no maligno. Versículo 24. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado.
tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Para que é que vocês pensam que Moisés, para o que é que pensam que Moisés estava destinado? Estava destinado para ser o próximo faraó. Era o filho da filha de faraó. Era o neto do faraó. E, portanto, muito provavelmente, ele, que até recebeu um nome egípcio, Moisés, iria ficar, quando chegasse a hora, como futuro rei do Egito. Um senhor, um lorde, cheio de riquezas à sua volta, etc. Mas ele sabia uma coisa. Ele sabia que não pertencia ao Egito. Ele sabia que pertencia ao povo hebreu. Ele sabia que pertencia ao povo de Deus. Ele sabia que os egípcios adoravam deuses estranhos, mas que o seu povo tinha uma aliança, os seus antepassados tinham feito uma aliança com o Deus de Israel. E ele não quis, ele escolheu recusar ser o rei do Egito, o faraó, o próximo faraó, do que abandonar o seu povo. Por isso podemos dizer que a fé leva-nos a rejeitar a glória dos homens e a escolher a nossa família espiritual. Amém? Amém? Há muitas pessoas, infelizmente, pelo menos algumas, para não ser pessimista, que estão envolvidas na igreja, nas igrejas, que têm um compromisso com Cristo, até têm responsabilidades, mas um dia começam a ter oportunidades aí fora, profissionais, sociais, etc., porventura políticas, não sei, e depois, rapidamente, fazem uma escolha, ao contrário da que fez Moisés. Como estão a ser considerados lá fora, então acham que o melhor é eu nem sequer dizer a ninguém que sou crente. É melhor eu nem ir mais à igreja, que é para não me conotarem com as igrejas protestantes e tal, e coisa, e eu assim tenho mais possibilidades de vingar na minha vida profissional, na minha vida artística, na minha vida política, na minha vida social. São tolos. São tolos. Toda a gente sabe aquilo que eu sou. Ainda ontem eu disse lá no encerramento da conferência, eu sou um homem de fé, sou um cristão. Amém. E no final veio uma senhora, uma professora de filosofia, penso que já reformada, veio ter comigo e disse assim: eu gostava de falar consigo, porque o senhor e tal, uma pessoa inteligente, e ser cristão, e está bem, tem aqui o meu cartão, telefone quando quiser, e a gente conta se falamos. Toda a gente sabe aquilo que eu sou, não escondo. Tenho muito orgulho em ser aquilo que sou, por graças a Deus. Moisés fez uma escolha. O que é que o levou a fazer esta escolha? A fé. A fé. O que é que nos leva a dizer eu sou assim pela graça de Deus? É a fé. Porque a fé move todas as coisas no mundo espiritual. Se você não tiver fé, se você quiser dar um passo, não consegue. Na vida espiritual não consegue. Nós prosseguimos, andamos, caminhamos por causa da fé que uma vez nos foi dada. E o apóstolo Judas diz que a fé é a nossa santíssima fé. Ele chama assim, é uma coisa santa, para já porque foi dada por Deus. É um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Portanto, é santa. Tudo que vem de Deus é santo. Deus não atira lixo lá de cima cá para baixo. Nós é que fazemos o lixo. Os dons de Deus são bênção. E, portanto, a fé é uma coisa boa, é santa, diz o apóstolo. E isso significa que ela deve ser tratada como tal. E por isso, quando nós andamos por fé, nós, se tivermos que escolher, nós preferimos rejeitar a glória dos homens e escolher a nossa família espiritual, como fez Moisés. Amém. O apóstolo Paulo disse um dia, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, e ele era hebreu de hebreus, fariseu de fariseus, um dos homens mais bem preparados do judaísmo, porque tinha aprendido aos pés do grande mestre de Israel, Gamaliel, era cidadão romano, era um homem que conhecia a cultura grega como poucos, era um homem intelectual de grande gabarito. No entanto, ele disse um dia, se eu tivesse que escolher entre Cristo e as minhas habilitações e as minhas condições sociais e pessoais, eu reputaria todas as minhas condições como esterco para ganhar a Cristo. Amém.
Isto chama-se discernimento espiritual. A fé leva-nos a fazer estas escolhas. Versículo 27. Pela fé deixou o Egito. Moisés, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. A fé faz-nos abandonar os Egitos da nossa vida e a não ter medo. Egito significa, do ponto de vista espiritual, a cativeiro. O povo hebreu foi para o Egito a convite, na sequência de José, dos esforços de José, quando era primeiro-ministro do Egito, mas mais tarde veio um novo rei, um novo faraó, que escravizou os hebreus. E, portanto, o povo de Moisés tornou-se escravo. Escravo. E Egito, portanto, representa na história bíblica, representa um tempo e um espaço de escravidão. Eles não podiam adorar a Deus, estavam numa terra de deuses estranhos, e eles não podiam ser livres, porque estavam debaixo do chicote dos egípcios. A fé faz-nos abandonar os Egitos da nossa vida e a não ter medo. A fé faz-nos abandonar as prisões da nossa vida, as coisas que nos prendem, as coisas que não nos deixam ser livres, as coisas que não nos deixam caminhar. A fé faz isto. Posso ouvir um amém? Amém. Durante muitos anos eu colaborei e fiz parte, enfim, com responsabilidades no Desafio Jovem, e nós íamos passar imensos rapazes e raparigas por aquele trabalho, pelos centros do Desafio Jovem, que vinham das drogas, de uma vida de crime associada às drogas, em que já nem a família acreditava neles, e nós vimos que eles foram transformados. Eles foram transformados como? Pela fé. Amém. Eles abandonaram o Egito da sua vida, que era a droga, através da fé em Jesus Cristo. Amém. Não foi através da metadona, não foi através de processos químicos, não foi através de nada de especial, foi através da fé. Eles converteram-se de coração a Deus e mudaram a sua vida. Abandonaram os Egitos da sua vida e aprenderam a não ter medo. Amém. Moisés tinha perfeita consciência do risco que era tomar esta posição. Ele sabia o poderio militar do Egito. O Egito era uma das nações mais poderosas do mundo naqueles tempos e naquela região. Porventura a mais poderosa. No entanto, ele confiava mais em Deus do que nos carros e nos cavalos do faraó. Amém? A fé faz-nos abandonar os Egitos da nossa vida e a não ter medo. Versículo 28. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogénitos não lhes tocasse. Sabemos o que se passou na saída do Egito, no Êxodo, aquilo que Deus disse para eles sacrificarem um cordeiro de 1 ano e depois com o sangue aspergirem com um ramo de sopo, aspergirem a ombreira da porta, e o anjo do Senhor não tocaria nos primogénitos das casas dos hebreus, ao contrário dos egípcios. E, portanto, isto foi feito também pela fé. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue. A Páscoa judaica. A Páscoa que representa a saída do Egito. A Páscoa cristã já tem um sentido um pouco diferente. E celebrou a aspersão do sangue para que o destruidor lhes não tocasse. A fé conduz-nos à obediência e à proteção da cruz. Sabe o que é que significa o sangue lá na ombreira das portas dos egípcios? Representa o sacrifício de Cristo. Representa o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. E por isso os hebreus souberam que deviam sacrificar um cordeiro de 1 ano. E mais tarde João Batista veio apontar para Jesus e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava a fazer a ligação com a Páscoa, com o Êxodo, com a libertação do Egito, quando o povo pôde sair realmente daquela terra de escravidão para fora e a caminho da terra da promessa que Deus tinha prometido aos antepassados a partir de Abraão, para serem livres e para poderem adorar o seu Deus, com o qual eles tinham uma aliança. A fé conduz-nos à obediência e à proteção da cruz. Amém? A fé conduz-nos a fazer aquilo que Deus nos diz e a crer na cruz de Cristo. A crer na cruz de Cristo. Hoje fala-se tanto em tantas coisas, mas fala-se pouco na cruz. É dali que procede toda a virtude. É dali que procede todo o poder que nós temos. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado, que nos lava toda a injustiça. Não é outra coisa. Versículo 29. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca.
o que, intentando os egípcios, foram a seguir, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. A fé faz-nos vencer as maiores barreiras. Atravessar o Mar Vermelho era uma coisa impensável, a pé seco, pé enxuto, era impensável. Eles iam afogar-se. E quando Moisés chega à beira, à margem do Mar Vermelho, e o mar ainda não está aberto, porque é que ele foi para ali? Os mais pessimistas, os chamados velhos do Restelo, devem ter começado a dizer assim: então este fulano traz-nos aqui para sermos todos aqui, para haver aqui uma carnificina. Vêm os carros, os soldados do faraó atrás, eles correm mais do que nós, entre nós e o mar, se vamos para o mar afogamos. Aqui eles matam-nos todos. Mas Moisés confiou em Deus. A fé, cá está a fé, em ação. E o mar se abriu e eles passaram para o outro lado. Mais tarde, depois de passarem os anos do deserto, quando entram na conquista da terra prometida a Abraão e chegam a Jericó, Jericó era uma cidade com umas muralhas grossas, podia passar um carro com 4 cavalos, uma quadriga, por cima das muralhas, segundo dizem, com muralhas sólidas, extremamente sólidas. No entanto, ao som das trombetas, de acordo com aquilo que Deus tinha dito para fazerem, cá está a obediência e a fé na palavra de Deus, no que Deus tinha dito, as muralhas caíram de Jericó, como um baralho de cartas. E os israelitas puderam entrar na cidade e tomar a cidade. A fé faz-nos vencer as maiores barreiras, aquelas que parecem impossíveis, as maiores muralhas, os maiores mares que estão à nossa frente. Ela faz-nos vencer. Amém? Versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. É muito curioso que esta mulher era prostituta, vivia em Jericó. Os espias que Josué enviou esconderam-se, porque foram descobertos, porque os habitantes de Jericó já andavam desconfiados que os israelitas andavam por ali e andavam à coca. E perceberam que aqueles homens que Josué tinha enviado como espias para espiar a cidade, que não eram dali, que eram estrangeiros. E começaram a persegui-los, e eles meteram-se pelas ruas e enfiaram-se dentro de uma casa. Foram ter onde? Na casa desta mulher. Vivia com os seus pais. E ela escondeu-os. E eles disseram: olha, se tu nos esconderes, não nos denunciares, nós vamos tomar a cidade. O nosso Deus vai nos dar esta cidade, que ele já nos disse. Portanto, se tu fizeres isso, nós vamos poupar a ti e a tua casa, a tua família. E assim foi. E eles depois, os soldados depois foram para fora à procura deles, não os encontraram e eles puderam escapar. Eles deram um cordão de escarlata, cordão vermelho, vivo, àquela mulher e disse: olha, vais pôr este cordão do lado de fora da tua porta, da tua janela, para quando o nosso exército, os nossos homens, os nossos combatentes vierem, já sabem que esta casa é para ser poupada. Esta mulher está na genealogia de Jesus. Uma mulher prostituta. Está na genealogia de Jesus. É um antepassado de Jesus. A fé muda a nossa vida e alinha os nossos planos com os planos de Deus. Eu não sei porque é que esta mulher se começou a prostituir. Há muitas mulheres que se prostituem, foram abusadas na infância, foram empurradas, foram enganadas, sei lá, não sei, nem quer saber. O que interessa é que esta mulher mudou a sua vida. E ela foi absorvida, ela tornou-se parte do povo do antigo Israel. E na sua descendência está Jesus Cristo. A fé muda a nossa vida e alinha com os planos de Deus. Deus tinha um plano para a vida daquela mulher. E ela prestou-se a que Deus cumprisse esse plano. Porquê? Por causa da fé. Ela foi contagiada pela fé do povo de Israel. Ela pertencia a um outro povo, estava em Jericó, não era uma hebreia, não pertencia ao povo da promessa,
mas ela ouviu dizer aquilo que estava a acontecer, como o povo de Israel estava a avançar, e ela acreditou, ela creu no Deus de Israel, e ela foi galardoada por essa fé. É a fé que move todas as coisas. Amém? É a fé que move todas as coisas na vida cristã. Para aquele que crê, não há alternativa a não ser viver pela fé. Se tu não queres ser testado, esquece o caminho da fé. Mas se tu não te importas de ser testado, mas queres andar em fé, tu sabes que estás destinado à vitória. Esta é a mensagem do Evangelho. Jesus disse um dia aos que o ouviam: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não nos prometeu um mundo sem aflições. Há bem, o Evangelho promete um mundo todo cor-de-rosa, como se o mundo não tivesse aflições, como se nós não fôssemos de carne e osso, como se alguém chegasse aqui e me beliscasse, não me doesse, se me pisasse, não me fizesse doer, e eu não tivesse a dizer ai. Não, nós somos de carne e osso, e estamos num mundo de aflição, no mundo maligno, no mundo que é dirigido pelo mal, e portanto é natural que o mal bata à nossa porta. Agora a diferença é que nós não estamos sozinhos. Ele está connosco, e quando Ele está connosco, nós somos mais do que vencedores. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ponha a sua mão sobre o seu coração e ore comigo agora. Senhor meu Deus e Pai, esta manhã eu quero te dizer que eu quero caminhar no caminho da fé. Eu quero ser um homem e uma mulher de fé. Eu quero verdadeiramente pôr os meus olhos em Ti. Eu confio em Ti. Eu creio em Ti. Eu creio na Tua palavra. Eu creio no amor de Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por mim. Eu creio na cruz do Calvário. Eu creio no túmulo vazio. Eu creio que Jesus está no céu, sentado à Tua direita, intercedendo por mim. Bendito seja o Teu nome. Eu creio nas Tuas promessas. Eu creio que sou mais do que vencedor em Jesus Cristo. Por isso, Senhor, não permitas que eu vacile no caminho da fé. Pelo contrário, eu quero andar em fé. Eu quero falar palavras de fé. Eu quero pensar pensamentos de fé. Eu quero ser um homem de fé, uma mulher de fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu, quando estava esta semana a preparar esta mensagem, eu fui para o piano e escrevi uma música que eu queria partilhar com vocês sobre fé. Está aí a letra no coisa também. Chama-se Depois da Chuva. Eu vou cantar uma primeira estrofe, o refrão, e depois, se tivermos a letra, vou-vos convidar a cantarem comigo. Isto se vocês quiserem aprender ou não? Querem? Depois da chuva, da tempestade, e quando a noite estende o lençol, em plena luta, na aflição, e quando a pele
tempestade, enquanto a noite estende o lençol, em plena luta da aflição, enquanto aperta o coração, eu oro. E na noite escura estás perto de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, há de acontecer aquilo que Deus disser, porque eu ando pela fé, ando por fé e não por vista. Em cada dia uma conquista, renovas forças ao pé da cruz, dobro os joelhos, chego-me à luz e eu oro. E na noite escura estás perto de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, há de acontecer aquilo que Deus disser, porque eu ando pela fé. E na noite escura estás perto de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, há de acontecer aquilo que Deus disser, porque eu ando pela fé. E na noite escura estás perto